O autoconhecimento, ele é com certeza a chave para a resolução de um monte de coisa que está acontecendo na sua vida. Se você está com dificuldade de avançar na sua vida, está se sentindo paralisado, se você está sofrendo com o que os outros estão pensando a seu respeito, se você está dominado pelo medo ou pela raiva, se você passa os dias se lamentando, dizendo que não é possível, que não consegue sair do lugar, entenda, o autoconhecimento é uma solução incrível para que você passe a aprender a resolver problema, a aprender a seguir em frente, a aprender a aceitar crítica, a aprender a enfrentar o medo, a aprender a manter o equilíbrio diante das situações. Bora falar sobre o autoconhecimento, os 5 pilares dele, fazer um fechamento desse assunto? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com um olhar integrativo sobre o meu paciente. Eu fiz alguns vídeos falando sobre a importância do autoconhecimento, principalmente no processo de ansiedade. Se você ainda não viu, volta lá. E aí eu trouxe cada um desses 5 pilares do autoconhecimento aqui de forma separada. Hoje vamos fazer um compilado desses 5 pilares, vamos fazer um fechamento desse assunto para que você consiga entender que autoconhecimento não é uma bobeira do tipo, ai, tudo bem, eu me conheço, eu conheço as minhas características e agora tá tudo certo, eu sou perfeito. Não, primeiro que não se trata de perfeição. Não se trata de não vivenciar situações difíceis, complicadas, é impossível. Nós estamos aqui na vida, a gente está no jogo. E não tem como a gente não enfrentar um problema, a gente não enfrentar coisas que nos tragam tristeza, a morte de alguém, talvez uma demissão inesperada, o término de uma relação, que vão nos trazer sofrimento, vão nos tirar do lugar, vão nos mexer. Só que quando a gente tem autoconhecimento, a gente consegue trabalhar não só o nosso dia a dia e essas questões que eu apontei ali no início do vídeo, mas quando essas coisas mais difíceis acontecem, a gente consegue reduzir a ansiedade à forma normal e natural dela, que é diante de situações específicas. A gente consegue voltar a sentir, que a gente aprende a olhar para as nossas emoções e a gente sai daquele estado de depressão que a gente estava. Então o autoconhecimento é sim caro e deveria ser a todos. Então bora falar dos 5 pilares para esse vídeo não ficar muito extenso? O primeiro deles que a gente falou é a inteligência emocional. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso por aí. E é um assunto que ele pode ser um pouquinho complicado de se entender. Mas inteligência emocional envolve 3 pontos. Entender, identificar o que é que eu estou sentindo, saber lidar com aquilo que eu estou sentindo e aceitar, desapegar, não ficar tentando segurar aquilo que eu estou sentindo. Então a gente falou lá no vídeo da inteligência emocional da importância de, por exemplo, identificar, eu estou com raiva, neste momento eu estou muito bravo. E aí, como eu posso agir, ter repertório para saber agir diante das emoções? E por fim, aceitar, entender que todo sentimento tem a sua valia, tem a sua importante, mas é passageiro. Ele não vai ficar para sempre. O segundo pilar são os padrões de comportamento. A gente costuma repetir padrões. Sabe por quê? Porque um dia o nosso subconsciente nos colocou diante de uma situação de uma determinada maneira e viu que deu certo e que dessa forma a gente não sofreu. Porque o nosso subconsciente está o tempo inteiro nos levando a evitar sofrimento. E aí, quando a gente viveu uma situação, se colocou de uma determinada maneira e não sofreu, o nosso subconsciente entende o quê? Opa, aqui funcionou. E sempre que a gente está diante de uma situação, a gente repete o comportamento. Que é um exemplo, desculpa, me fugiu a palavra, um exemplo bem claro, bem conhecido, corriqueiro, não consegue dizer não. Uma pessoa que não consegue dizer não, não dizer não, olha que frase engraçada, é um padrão de comportamento. As pessoas que têm dificuldade de dar negativa têm isso como um padrão de comportamento. E ele pode ser olhado, identificado dentro da gente. A gente pode aprender recursos para lidar com isso e mudar esses padrões. É o segundo ponto do autoconhecimento. O terceiro são os nossos valores. O que é caro pra gente? O que a gente não abre mão de jeito nenhum?
Eu fiz uma listinha com estes valores, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente precisa identificar dentro de toda essa lista, você pode jogar aí na internet que você encontra a lista dos principais valores humanos. Identificar o que é caro para você, o que você não abre mão de jeito nenhum. Por que você precisa conhecer os seus valores e identificar eles? Porque se você trabalha num lugar que não respeita os seus valores, se você vive uma relação com alguém que não respeita os seus valores, você não vai estar em paz. Você não vai viver uma vida como aquilo que eu falei lá na frente. Você não vai conseguir ter clareza na sua vida. Porque é isso que o autoconhecimento traz. O quarto ponto são as nossas habilidades e limitações. Eu falei lá no vídeo que eu não gosto da ideia de defeitos. Um ser humano não tem defeito. Defeito a gente encontra em objetos, em coisas. Um ser humano tem limitações. E essas limitações, elas podem ser trabalhadas. Algumas limitações, talvez valha a pena não mexer. E a gente entender que eu tenho essa limitação, então eu vou evitar me colocar numa situação em que eu precise disso, porque eu sou limitado em relação a isso. Mas tem outras limitações que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver. Entender as nossas qualidades, as nossas habilidades naquilo que a gente é bom, nos facilita para nos colocar no mundo, nas nossas relações. Por exemplo, você é uma pessoa que sabe dar bons conselhos, que é um bom ouvinte, que costuma conversar e escutar muito bem os outros, tem uma boa escuta aberta, dá bons conselhos. Você pode se colocar em situações em que as pessoas pedem conselhos para você, em que os amigos te procuram. Agora, se você não é bom nisso, você fica confuso, você não consegue escutar o outro, você está sempre pensando no que pode falar, você não pode se colocar numa situação dessas. Então, ou você desenvolve essa sua limitação, ou você deixa como tá. Entende? Quando você conhece aonde você é bom e aonde você é limitado, não você tem defeito, você consegue se colocar no mundo com mais assertividade. E o quinto pilar são as motivações. O que me move na ação? O que me coloca em ação? E aí eu fiz aqui uma relação com os nossos sonhos lá de infância. Porque a gente vai crescendo e esquecendo que a vida é não só sobreviver, mas é viver. É viver o momento presente e o momento presente de acordo com aquilo que a gente sonha, aquilo que nos move, aquilo que nos tira do lugar. E aí, então, isso tudo parece até meio utópico nessa realidade louca que a gente vive, né? Onde as pessoas estão sempre inseridas no trabalho e também na rede social e em relações difíceis e naquele dia a dia que nos engole, sabe aquela coisa de estar na correria? Eu entendo que isso pareça utópico, mas quanto mais a gente trabalha esses pilares, mais a gente consegue levar a nossa vida para um lugar onde nada disso é utópico. Onde a gente consegue ter boas relações, trabalhar com coisas que nos façam muito bem e sair da cama de manhã não é um sofrimento. Pelo menos via de regra, né? Porque em dias como hoje, aqui em Floripa, frio e chovendo, é um sofrimento. Desculpa aí. Mas deu para entender o raciocínio? O autoconhecimento, ele não é uma balela, não é uma historinha que, ai, que lindo isso, não é uma ideia de que poucas pessoas podem fazê-lo. E não é buscar ser uma pessoa diferente, é buscar ser quem você é, lá no fundo, lá na sua essência. É aprender a se colocar no mundo dessa forma. Então, o vídeo de hoje, a minha ideia era fazer esse fechamento desses 5 pilares do autoconhecimento. Eu desenvolvi um arquivo pequenininho para que você consiga pegar algumas ideias práticas ali, alguns passo a passo práticos, para colocar em prática os 5 pilares, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo esse arquivo para que você consiga acessá-lo, baixar, colocar em prática. Quando eu falei dos valores e da lista dos valores, lá nesse documento, nesse arquivo, tem a lista de todos os valores humanos, mas você também pode buscar na internet.
Esse arquivo, ele pode ser compartilhado com quem você tiver vontade. Eu peço que você me ajude a crescer o meu canal, porque a minha intenção aqui é única e exclusivamente espalhar as boas palavras pelo mundo, ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. Então, se você acha que tem alguém que você conhece que pode se beneficiar desse conteúdo, encaminhe esse vídeo para ele, baixa o arquivo, encaminhe esse vídeo para quem pode se beneficiar. E aí todas aquelas coisas que o YouTube entende que é legal, que vão me ajudar a crescer, para que a gente consiga cada vez mais fazer do mundo um lugar melhor, não é utopia. Joia? Então se inscreve, ativa sininho, curte, faz um comentário aqui embaixo, me fala alguma coisa, me fala se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre algum assunto específico. Quem sabe eu posso desenvolver ele aqui. E hoje é isso. Um beijo grande no coração e até a próxima.